Olá, aqui é Diogo Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre o segredo que os ricos escondem, como usar o ocultismo para atrair fortuna. Você acha que os ricos, eles usam alguma lógica, eles usam alguma estratégia para enriquecer? Né? A verdade é que muitos usam princípios ocultistas, nesse caso, para atrair fortuna. E hoje eu vou revelar esse segredo para você. Né? Basicamente, a gente vai comentar sobre alguns tipos de elementos principais que repercutem aí por vários milênios na humanidade. E logicamente que esses princípios vão te ajudar bastante em relação à sua própria compreensão, em relação ao que você está passando e principalmente ao verdadeiro conceito de riqueza. Tá? O primeiro deles é o conceito do mentalismo. O mentalismo, basicamente, a gente tem o conceito que a mente cria a realidade. Né? E até em diversos livros, em diversas bibliotecas, a gente vai ouvir sobre isso. Por exemplo, um livro interessante que vale a pena você ler é o Caibalion, né? Que vai falar sobre isso, os princípios hermetistas. Além disso, a gente vai ter no Corpus Hermeticum, a gente vai ter em outros livros latinos ao longo da humanidade. E basicamente vão repercutir esse princípio ocultista de que o tudo é mente, ou o todo é mente. Então o todo é mente, nesse caso, tudo aquilo que a gente faz repercute na parte mental. E a gente tem o costume de acreditar que a mente, na verdade, tem a ver com o cérebro. Mas na verdade não tem esse conceito ocultista. O todo é mente é no sentido de o que tudo existe, ou mesmo a existência como um todo, nesse caso, repercute na criação. A gente, até pegando a filosofia, Platão vai colocar isso também, da verdade. Não é a minha verdade ou a sua verdade. O pessoal hoje usa ponto de vista, a minha ideia. Mas quanto mais a gente vai simplificando esses conceitos, mais limpos, mais límpidos, mais imaculados eles vão ser. E nesse caso a gente vai voltar para esse princípio da mente mesmo, que como fala, cria tudo. Tanto que a gente fala, por exemplo, da Matrix mental, que é o que a gente vive hoje, né? Você é colocado numa televisão, ou mesmo num documentário, ou mesmo no seu dia a dia, você está numa Matrix. Não necessariamente essa é a realidade, mas é a percepção que é colocada na sua frente para você acreditar que só aquilo existe. Né? E quando a gente fala dos ricos, os ricos eles treinam o pensamento para focar em prosperidade, não em escassez. Isso é evidente, por exemplo, não só por causa da quantidade de dinheiro que eles têm, ou mesmo que elas têm. E aqui, lembrando que não tem a ver só com riqueza material, né? Tem a ver com riqueza... Até num curso nosso, o Método Hércules, no livro nosso aqui, no primeiro link da descrição, Alquimia da Mente, a gente fala sobre isso, que é basicamente os 5 princípios da riqueza, as 5 riquezas da prosperidade: riqueza física, riqueza mental, riqueza espiritual, riqueza emocional e material financeira. Tudo, na verdade, repercute dentro do verdadeiro conceito da prosperidade. Então, assim, quando a gente pensa sobre isso, todos os pensamentos, eles repercutem para aquela direção. Então é muito difícil, por exemplo, uma pessoa rica, ela baixar a guarda, ela não tentar se proteger, ela não procurar, por exemplo, elementos os quais possam ajudá-la ou ajudá-lo, nesse caso, a colher mais resultados. E, logicamente, nesse caminho, você vê, por exemplo, nossa, olha como eu pensava escassez. E se a gente pensar em tudo que você vive todos os dias, tudo repercute escassez. Escassez de recursos naturais, escassez financeira, escassez de sentimento, às vezes, né? A pessoa não me ama mais, então não existe amor, né? Você vai ver filmes, documentários, séries que você assiste. Além disso, todo o material, se você ler, né? Então a gente vê até, cada vez mais a gente vai fazer como se fosse um funil, né? Um funil de vendas, um funil que as pessoas utilizam para a vida. Então se você vai ver isso, poucas pessoas, na verdade, elas são verdadeiramente determinadas para conseguir aquilo que elas querem, né? Então, por exemplo, quando os ricos pensam nisso, os ricos moldam a realidade com visualização, afirmações e intenção. Mas não é só pensar positivo, mas é você o quê? Eu sei que isso vai dar certo e vai dar certo. É uma determinação, na verdade, que ela não balança. E muitas vezes acontece na sua vida que você, ao menor sinal de perigo, vamos dizer assim, você se balança, você se desanima, e aí você desanda tudo aquilo que, na verdade, poderia ter dado certo dentro da sua vida. O segundo princípio que a gente utiliza é o simbolismo, os rituais que são utilizados. Então, por exemplo, o uso de símbolos, mantras, cristais ou práticas pessoais para você ancorar sua energia de riqueza.
né? E às vezes as pessoas chamam de superstição, né? Mas basicamente é o foco canalizado com propósito. Imagina assim, e quanto mais você frequenta, faz parte de vamos falar, sociedades iniciáticas, escolas de mistério, sociedades secretas, por assim dizer, né? Você vai entender cada vez mais isso, como funciona. E os símbolos, eles repercutem isso. Até mesmo um símbolo, por exemplo, geométrico. A gente pega um Sri Yantra, a gente pega a árvore da vida, a flor da vida, a semente da vida, ou um Vesica Piscis. Você começa a entender até, por exemplo, uma pirâmide, um triângulo, um quadrado, um pentágono. Você vai entender cada vez mais que isso repercute uma significação. Se tudo é matemático, se tudo é geométrico, logicamente que você começa a entender que isso não é superstição, mas tem um motivo por trás. Tanto que as antigas civilizações construíam suas, por exemplo, edificações, né? Então a pirâmide do Egito, você sabe, uma pirâmide do Egito, você tem uma pré-concepção, isso no seu cérebro, você sabe como é. Por quê? Tinha um objetivo, né? Algo que, como fala, que trouxesse uma conexão com o espiritual, tanto que ela é alta, e em cima tinha ouro, ou seja, tinha um tipo de magnetismo em relação a tudo. Então todo, na verdade, o círculo magnético ao redor da Terra, por exemplo, nesse caso, num planeta que coexistimos agora, nesse instante de tempo e espaço, fazia sentido que você ter esses tipos de edificações. Hoje a gente não fala mais disso, ou mesmo não procura construir pirâmides, né? Então, quanto mais você entende sobre isso, mais você tem a concepção, peraí, por que isso parou, né? Outra coisa, as leis herméticas, né? Então, tem o princípio da correspondência. O que está em cima é o que está embaixo. O que está embaixo é o que está em cima. Então, o que está dentro se reflete fora, né? Então, a prosperidade externa começa com um alinhamento interno. Você, por exemplo, achar que dinheiro vai te fazer próspero ou rico é uma balela, é uma mentira. E isso não tem a ver só com a riqueza material, por isso que eu falei, né, durante o podcast, o vídeo. Tudo, na verdade, repercute da forma que você se vê. Se você se enxerga como rico, você já é uma pessoa rica. Mesmo que você possa ainda estar recuperando, né, ainda está endividado, mas você está financiando, você está resolvendo isso, trabalhando, criando novas probabilidades ou mesmo novos trabalhos que vão trazer para você uma riqueza material próspera nesse instante de tempo e espaço. Logicamente que depende muito do seu esforço, né? Aqui a gente não vai falar muito sobre isso, mas quando você pensa em relação à mente, então os ricos eles cuidam da mente, da vibração, da energia, com a mesma seriedade que cuidam dos negócios. A gente vê isso muito, um desequilíbrio em relação ao que é certo, o que é sério e o que não é sério. Então, por exemplo, na vida real, as pessoas costumam dar risada das coisas. Mas aí, por exemplo, quando quer dinheiro, elas têm que levar a sério. Então, elas começam a ficar desesperadas. O desespero não repercute apenas o excesso de cortisol, que é o hormônio do estresse, dentro do seu corpo. O desespero apenas revela dentro de você o quão desorientado você está sobre os seus próprios princípios, ou mesmo o que é prioridade dentro da sua vida. Dinheiro não é prioridade na sua vida. Porque se fosse, você levaria a sério qualquer tipo de atividade. Por isso que eu tô falando pra você. O princípio da correspondência faz sentido em relação a você identificar o que tá saindo de você tão importante quanto o que tá entrando. E quantas vezes você, na verdade, não dá esse valor. Outra coisa, silêncio, proteção energética. É uma coisa que os ricos eles focam muito. Muitos não falam sobre isso porque sabem que energia compartilhada sem consciência se dissipa. Quantas ideias novas você compartilha com pessoas que, na verdade, não compartilham, mesmo não têm a mesma vibe, vibração que você? Por que você faz isso ainda? Né? Então, os ricos protegem suas ideias, seus movimentos, suas intenções e também com discrição. Tem coisa que você pode falar, tem coisa que não. Se proteger em relação a tudo que você tem que fazer. Se assim você não o fizer, basicamente o que vai acontecer são as coisas não vão acontecer do jeito que acontecem, porque as pessoas são invejosas, as pessoas podem jogar, a gente fala jogar praga, né? Mas basicamente as pessoas elas não têm a mesma intenção. Energeticamente falando, isso vai deteriorar ao longo do prazo aquilo que você quer construir. E na maior parte das vezes não vai dar certo, né? Então se a gente pensar, o ocultismo na verdade é um foco, né? Energia, intenção alinhada. Não é magia de filme, né? Às vezes um filme do Harry Potter, Senhor dos Anéis, sei lá, alguma coisa assim de fada, de bruxa, de bruxos, né? O ocultismo é uma ciência espiritual. Ela é uma ciência espiritual aplicada. E você também pode usar. Tanto assim que vários cientistas, incluindo Einstein, Tesla, Newton, ao longo da história da humanidade, ou o próprio Leibniz no século XVIII, falavam a mesma coisa.
existe algo superior, existe algo que nós não podemos ver, que dá a série, até o éter, né? O elemento éter na alquimia, que dá uma liga em relação a tudo. Se tem alguma coisa que dá liga, isso não vamos falar, algo ilusório, mas é algo tão real que você precisa trazer na sua vida. Então por isso que é tão importante que esses sinais com certeza vão poder te ajudar ao longo da sua vida daqui pra frente. Desejo pra você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço pra você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.